com saudade às vezes, meu coração chora, vai chegando... Pai do Senhor a todos, estamos começando agora o programa Memórias da AD São Carlos, aqui comigo, Felipe Almeida, e sob a direção do nosso pastor-presidente Ismael da Silva, estamos com o intuito de levantar um pouco da história da nossa igreja aqui na cidade de São Carlos, no estado de São Paulo. E como convidada de hoje, nós temos a nossa missionária, nossa irmã Laurici. Irmã, Pai do Senhor, tudo bom com a senhora? Pai do Senhor, tudo bom. Gente, para quem não sabe, a Laurici ela é uma das pioneiras aqui na nossa cidade, está aqui há um bom tempo, né? Mas tem uma chegada para ela. Senhora, como é que foi a chegada da senhora aqui em São Carlos? De onde a senhora veio? Vim de Bauru, no ano de 1959. De 59? É. A senhora já era crente nessa época? Eu sou crente desde a idade de 6 anos. Desde 6 anos. E como é que foi a conversão da senhora? A minha conversão foi interessante. A gente morava num lugar, assim, bem dizer, no meio do mato. E apareceu um pregador do evangelho, ele veio andando nos trilhos e saiu na casa da minha mãe. Aí ele chegou e falou que ele ia falar de Jesus ali e minha mãe não gostava de crente. Sei. Aí ele começou a conversar com a minha mãe e falou assim, eu posso fazer um culto aqui na casa da senhora? E meu pai estava na roça. Meu pai chegou e meu pai consentiu. Aí meu pai saiu convidando os colônios. Seu pai mesmo que fez o evangelismo, então? Ele saiu convidando os colônios e arrumou tudo a sala, aí ele fez o culto. Aí a minha mãe foi a primeira que ergueu a mão. Ela que era contra, né? Ergueu a mão primeiro. E esse culto, ele foi aonde? Ele foi na casa da senhora, né? Na casa dos meus pais. A senhora tinha 6 anos nessa época? Eu tinha 6 anos. Nessa época a senhora também levantou as mãos? Eu também aceitou? Minha mãe aceitou, meu pai aceitou e eu fui a terceira. A partir daí, então, como é que foi a vida de vocês como crente? Foi gostoso. Aquela época era muito gostoso ser crente, né? Sei. Aí, todo final de semana, ele vinha fazer o culto na casa da minha mãe e até eles ficar preparados para o batismo, né? Aí se batizaram, eles fumavam os dois, largaram de fumar, aí se batizaram e continuaram firme. Sei. E conta pra gente, como é que foi quando a senhora conheceu o pastor Marcondes? Eu conheci ele na igreja de Bauru. Ele estava fazendo o exército em Campo Grande, aí quando ele deu baixo do exército, ele chegou na igreja, aí eu fiquei conhecendo ele. Aí nós nem namoramos, né? Começamos a olhar para o outro. Sei. Aí ele nem me pediu um casamento, já falou para mim que ia pedir para meu pai. Direto do seu pai? Direto do meu pai. Mas aí eu falei para ele, antes de pedir para meu pai, conversa com o pastor. Porque o pastor era o anjo da igreja, então ele sabia se ia dar certo ou não. Porque por causa do tipo dos crentes, né? Sei. A natureza de cada um, então ele sabia se ia dar certo ou não. A senhora lembra o nome do pastor na época? Era o Prata Vieira. João Prata Vieira. João Prata Vieira, para quem não sabe, é um dos pioneiros da Assembleia de Deus no estado de São Paulo, né? E como é que era naquela época o namoro de crente, né? Aqui nós estamos falando há muito tempo atrás. Como é que era? Hoje em dia é muito comum, se conhecem num dia, no outro já tem muita intimidade. Como é que era nessa época? Ficava longe um do outro, como nós estamos aqui. Isso no namoro, ia para casa no namoro, não saía sozinho na rua, né, nem para ir para a igreja, ia junto com os pais. E quando se conheceram, que era na sala? Ele ia para a sala e tinha alguém junto? Ficava na sala, meu pai, minha mãe, os irmãos, tudo ali junto. E quando ele pediu a mão da senhora em casamento pro seu pai e pro pastor, como é que foi quando vocês casaram? Aí ele falou pro meu pai, se meu pai consentia nosso casamento, né? Meu pai consentiu, aí eu estava de lado. Aí meu pai me chamou na sala e perguntou, é isso que você quer? Você gostou dele? Aí eu falei que sim, né? Aí ele consentiu, aí ali mesmo já marcou a data do casamento. E quem é que começou na época, quem é que ficou de olho em quem primeiro na época? Ele. Ele? E como é que era? Ele ficava olhando para a senhora no culto? Como é que era? Ele não via a hora de parar de tocar para olhar para mim.
Eu sentada no coral e ele na Sim. banda. E ele não via a hora de parar de tocar para dar uma olhada para mim. E aí ele... Então o pastor Marcondes era bem esperto, então. Ele Era. sabia bem o que queria, É, então. ele sabia. Ele, quando olhou pra senhora, ele já sabia que era com a senhora Eu mesmo. sabia. E a senhora também se apaixonou por ele também, se casaram. Aí nós casamos. Quando vocês se casaram? Que ano foi? Nós casamos né, em 57. 57. 21 de setembro de 57. Vocês ficaram casados por quanto tempo até o falecimento dele? 64 anos 64 anos de de casamento. casamento. E acho que isso é interessante, ainda mais para hoje, né? Jovens. Qual que é o segredo? Qual foi o segredo de vocês para terem tanto tempo casados e estando na casa do Senhor? Porque tem muita gente que às vezes acha que não dá para fazer a obra e estar casado. Como é que foi para vocês isso? Ter o casamento e ter um casamento duradouro com filhos, estar na igreja, como é que foi? Precisa se entender, né? Um entender o outro. A gente, quando tinha qualquer coisa assim, sentava, conversava e se entendia, né? E o interessante é que vocês gostavam muito de festa, né? Vocês comemoraram Era festeiro. Vocês comemoraram o jubileu de prata, jubileu de ouro e as bodas de diamante. E o pastor Marcondes, ele gostava muito de festa assim mesmo? Gostava. Ele era festeiro. Gostava bastante. E aí, vocês se casaram em 1957. A nossa igreja aqui em São Carlos, para quem não sabe aí, tá nos assistindo, ela começou em 1935 como um ponto de pregação, há muito tempo atrás, pelo pastor José Carlos Moreno. Quando chegou entre o final da década de 50 e início da década de 60, a igreja, que antes se chamava Assembleia de Deus das Missões, ela passou a se chamar agora Assembleia de Deus Ministério de Madureira do Brás. Quem fez essa junção de ministérios foi o pastor Francisco Pastore, né? Foi. Juntamente, e quem fez a votação do primeiro estatuto foi o pastor Alvino Molim Bochar, que veio logo depois, isso em 61. Só que a vinda de vocês é interessante, vocês vieram no finalzinho da década de 50, 59, né? 59. Quando Dia 20 de dezembro de 59. Quando foi quando vocês vieram para cá? Vocês chegaram e fizeram um culto, alguma coisa assim, não foi? Quando veio a Assembleia, a Madureira para cá, nós viemos de Bauru, num vagão de trem alugado. Aí viemos em 60 pessoas. 60 pessoas. Veio uma parte da mocidade, uma parte da banda. Aí viemos e fomos direto para o Balão do Bonde. Balão do Bonde ali na Vila Néria, aqui em São Carlos, né? Aí fizemos um culto ali, foi um culto abençoado. Aí muitas almas aceitou Jesus. Aí terminou o culto, nós viemos embora. Viemos todos andando, né? Porque aquele tempo era bonde, né? Sim, sim. Mas nós vinhamos a pé para a estação. Nesse tempo, algumas pessoas que estavam juntos era a senhora, o pastor Marcondes, o pastor Malvino estava junto também? O Malvino morava aqui. Ele já morava aqui. O tio do pastor Marcondes, o Geraldo Marcondes. Já morava aqui. Ele já morava aqui. Não morava não. Não, ele veio junto com Veio vocês, junto, né? Nessa época, quando vocês vieram, já tinha igreja aqui, né? E aí vocês vieram pra cá, foi bem nessa mudança, quando tava de início mudando pro Ministério de Madureira, né? Aí quando vocês vieram, como que eram os cultos iniciais aqui, naquela época? Isso a gente tá falando década de 50, década de 60, né? Como que eram os cultos? Os cultos era bem diferente da agora, né? Começava o culto assim, com oração, Sim. leitura da palavra, né? E dava muita oportunidade para o pessoal da testemunha. E fazia pregação, era uma coisa bem diferente da agora. Sim. Só para a gente entender, naquela época, a nossa primeira sede que nós tivemos aqui, que foi lá na Rua Conde, né? Tem muita gente que de repente não sabe ou não conhece como era. Tenta descrever pra gente como é que era a igreja, a entrada da igreja, como é que era. A entrada era pela frente, pela Rua Conde do Pinhal. Esse prédio está em pé, até agora, né? 2023 ele está de pé lá. E quantos membros tinham mais ou menos nessa época? Isso aí eu não lembro. Sei que a igreja,
a metade da igreja dava, tinha. Nessa época era a única igreja pentecostal na cidade? Será? Eu não sei, isso aí eu não sei, né? Porque naquele tempo era difícil os crentes saírem da igreja para ir para outra, né? E isso aí eu não sei. O interessante é que nessa época, as igrejas que nós tínhamos dentro da cidade, a sede na Conde era única, né? Era única. As outras que tinham nessa época era Itirapina, era a Santa Eudócia, acho que vem um pouco depois, né? Depois. Um pouco depois. Era mais Itirapina, tinha em Ibaté, tinha em Ribeirão Bonito, mas essa aqui, então, todo mundo da cidade de São Ibaté Carlos... não tinha igreja também. Nessa época não tinha, né? Não. E todo mundo da cidade tinha que vir se reunir ali, né? Ali, é. Como era a única igreja que tinha, então todo o campo era ali. Na sede. E aí nós tivemos alguns pastores que passaram aqui, dos pastores presidentes. De quais que a senhora lembra? Assim, de como eles eram? O Alvino Morimbochati. Primeiro foi o pastor Francisco, né? Sim. Depois o Alvino Morimbochati. Depois o Alvino foi... O pastor José... Zé Andrade. O José Pereira Leandro. Né? O José, o irmão Leandro, pastor Leandro. O Leandro... A senhora lembra da motinha dele? Lembro. Como é que era? Isso aqui, para quem não sabe, na época, todo mundo fala. A motinha pequenininha, preta. E que ele saía e fazia visita com a motinha, fazia né? visita, então, ia pregar o evangelho na cidade, nas usinas, nas fazendas. Às vezes ia fazer visita, né? Sozinho, e muitas das vezes a motinha dele quebrava, né? Então. Um dia ele saiu com a moto e o sapato dele... arrebentou o cadarço, né? E ele pegou um fio, amarrou o sapato com fio. Sei. Então, aí o sobrinho dele falou assim: ô vô, o senhor vai, ô tio, o senhor vai fazer visita por aí? O senhor vai dar choque no pessoal. E ele todo... ele falava assim: vou fazer a obra, né? Trabalhar para Jesus. Do jeito que a gente está, Jesus aceita, né? Sim, sim. Para quem não sabe, teve o pastor Alvino Morimbochati, né? E o pastor Leandro é José Pereira Leandro, né? Eles foram os fundadores da igreja, se eu não me engano, em Jandira, se eu não me engano. Se eu não me engano, é Jandira. Que eles foram fundadores lá também, em alguns outros lugares, tá? Muitos que passaram aqui, eles foram pioneiros em muitos lugares. O primeiro pastor presidente nosso da Madureira, depois da mudança, foi então o pastor Francisco, depois o pastor Alvino, né? Depois o pastor Leandro. Depois do pastor Leandro foi o pastor Francisco José de Andrade, né? Francisco José de Andrade. E aí ele veio e ficou por 2 anos aqui. Como é que ele era? Ele era um pastor muito bom, muito amoroso, era trabalhador, esforçado. Então. Aí depois dele veio o pastor Emílio, né? A primeira passagem dele. O pastor Emílio foi o segundo pastor que teve mais tempo aqui na presidência aqui da igreja, né? Ele era um pastor muito amoroso, demais amoroso. Ele, os filhos, era muito amoroso. A gente tinha muita comunhão com a família toda. Ele gostava muito de fazer visita, né? Gostava. Tem muita foto dele em festa, em alguma coisa assim na casa dos irmãos da igreja. O pastor Emílio, quando veio pra cá, ele morava no fundo da igreja, não era? Morava no fundo da igreja. Foi ele que construiu a salinha que tinha ali atrás, não foi? Não foi ele que construiu. Quando ele veio, ele já veio e foi morar lá, né? Já foi morar lá? O pastor que antecedeu antes dele foi construir. Sim. Pra quem não é dessa época, tem a igreja e do lado da igreja tinha um corredorzinho, né? E entre a igreja e esse corredor, no fundo, tinha uma casa que ele morava. Um sobrado. E na frente fizeram uma salinha, uma época para as crianças, né? Tinha alguns trabalhos com as crianças numa salinha bem do lado ali, né? Aí depois do pastor Emílio foi o pastor Adão, se eu não me engano. Adão. Moraes. Isso. O pastor Adão ficou pouco tempo aqui, né? 9 meses. Mas o tempo que ele ficou bastante amigo do pastor Marcondes, não ficou? Muito amigo, nossa, muito amigo. Tem bastante fotos deles. E depois vieram alguns outros pastores que a gente já comenta sobre eles. Deixa eu só perguntar para a senhora como é que era
a obra naquela época, por exemplo, o pastor Marcondes, ele ia para Ribeirão Bonito, por exemplo, para evangelizar lá quando iria começar a igreja. Como mulher de obreiro na casa do Senhor, como é que era o peso que a senhora carregava de ser um ponto de apoio para o marido? Eu ia junto, né? Eu arrumava as crianças e ia junto. Nós fazíamos uns lanches, né? Que era difícil de primeiras coisas, né? E a gente ia, tomava o trem aí e ia de trem. Ia de trem. É. Vocês iam de caminhão também? Pau de arara também? Quando meu tio podia, levava nós. Levava todo mundo. De pau de arara. A senhora toca na orquestra também, não toca? Toco. Que instrumento que a senhora toca? Violino. Há quanto tempo a senhora toca? E onde a senhora aprendeu? Eu aprendi a música com Motinha, que era daqui, né? Ele foi meu primeiro professor. Mas eu paguei muitos professor particular. Pra tocar, né? Depois eu fui para Federal, né? Fiquei 8 anos na Federal, tocava lá, mas tocava na igreja também. Na Igreja Federal, a UFSCar, né? A Universidade Federal aqui de São Carlos. E aí a senhora foi consagrada a missionária lá na nossa igreja sede, no Brás, né? No Brás. A senhora lembra o ano que foi? Não estou lembrado do ano. Eu devo ter anotado aqui. Foi em 2008, né? 2008? Acho. 2008. 2008 que a senhora foi consagrada, então, a missionária no Brás. E o pastor Marcondes foi consagrado a pastor lá no Rio de Janeiro, não é? Foi. Quem foi o pastor que fez a consagração, a senhora lembra? Eu acho que foi Foi o próprio Macalão, não Macalão. foi? Paulo Leivas Macalão que fez fez a... Eu mostrei para você a foto, né? Sim, sim. Da consagração depois aí, de repente, a gente mostra pro pessoal fotos. Tem algumas fotos do pastor Marcondes sendo consagrado, né? Um dos pontos fortes aqui da nossa igreja, digamos, uma das balizas que sustentou a igreja, obviamente, Jesus Cristo, né? Mas uma pessoa que foi muito usada foi o pastor Marcondes. Ele foi segundo de quase todos os pastores que passaram aqui, né? Sempre ajudando, sempre trabalhando. Sempre trabalhando. Igrejas que inauguraram, eles participaram de todas, né? E a senhora e ele iam juntos. Às vezes alguma eu não fui, não podia, porque eu estava doente, né? Tinha ficado doente. Mas quase todas eu fui. E inauguração de igrejas e de trabalhos, tanto em São Carlos quanto fora, né? Descalvado, Ibaté. Ibaté assisti ao lançamento da Pedra Fundamental. Depois fui na inauguração. E Descalvado também. Sim. E Tirapina. Tirapina também. E Tirapina também. Também. E aí a gente pode até ir um pouco mais longe. O pastor também participou de abertura de trabalhos e até de visita a trabalhos em outros lugares, né? No Piauí. Foi. Nós tínhamos um trabalho na cidade de, se não me engano, Uruçuí. Se não me engano, é essa cidade. Em Minas Gerais, em Araxá também, né? Também. Lagoa da Prata. Todos esses lugares. E aí a gente vai um pouco mais longe ainda. E o pastor Marcondes, inclusive, vocês chegaram aí pra Argentina, né? Pra Bolívia, foi. Pra Bolívia. Eu não fui, ele foi. Sim, na época, quem dirigiu o trabalho lá era a missionária... Era o Homero e a Dulce, né? Que na época eles estavam lá. E assim, o pastor Marcondes, ele participava muito dos trabalhos, muito ativo, né? Nossa, participava. Ele não era muito desse tipo que esperava alguém vir falar, ele mesmo já ia fazer. Deu a vida dele pela igreja. A vida inteira, né? E o grupo das irmãs? No início não chamava círculo de oração, né? Não. Como é que chamava? Era assistência social. Assistência social, grupo de assistência social. Nós temos algumas fotos, inclusive, do congresso, né, de assistência social que tinha na igreja. E assistência social é porque fazia muita assistência social, né? Inclusive hoje, para quem não sabe, a nossa igreja aqui na sede aqui em São Carlos, nós temos um trabalho muito forte com a assistência social, juntamente com missões urbanas aqui, tá? Nós temos um trabalho muito forte. Qualquer dia nós vamos conversar aqui com o pastor Eli e alguns irmãos aí, o Edila Éder. Nós vamos conversar aqui com eles sobre um pouquinho da história deles. Mas a assistência social naquela época, como é que funcionava? Naquela época era tudo simples, né? Sim. E era mais oração. Sim. Oração, visita. Era um grupo assim, que se tivesse uma irmã doente, então
liberavam as duas irmãs para cuidar daquela irmã. Sim, sim. A irmã ia, fazia o serviço, ajudava e não deixava assim, tá pagando para fazer E o tinha, serviço. tinha grupo de visita também? Tinha então, tinha grupo de visita também. E as irmãs iam, faziam Ia as fazer visitas. visita. E aí, a senhora então, o pastor Marcondes, ele chegou a ser condecorado como cidadão são carlense, não foi? Foi. A senhora lembra quando foi? Como é que foi a cerimônia? Olha, eu não sei, eu não lembro o ano que foi. Eu tenho o DVD, Sim, sim, então. E foi uma comemoração muito bonita. sim. Então, foi na Câmara Na Municipal, Câmara né? aqui em São Carlos, Aqui em né? São Carlos, é. E foi muito bonita. E foi os filhos, toda a família, fomos todos, né? Sim, sim. Então, A senhora se lembra dos congressos aqui, que tinham? Congressos que vinham irmãos de fora? nossa, é muito gostoso, né? Como é que era? Era muito gostoso. Nossa, vinha Napoleão Falcão, vinha lá de Goiânia, né? Dois que são pastores lá em Goiânia, esqueci o nome agora. E vinha muita gente de fora. Vinha de São Paulo, do Rio, de Curitiba. E vinham ônibus de Vinha crentes, ônibus, né? vinha ônibus de gente. A igreja ficava, não cabia na igreja, né? Ficava na rua. Sim. Aí fechava o trânsito, né? O pessoal E podia os desfiles que tinham? os desfiles eram gostosos, hein? Saía as bandeiras na frente, as meninas faziam as roupas tudo já combinando, né? E saía as bandeiras na frente e depois a banda atrás, Isso na rua, né? na rua. E os crentes tudo enfileirado, E fileirado e indo cantando. cantando e a banda tocando. Saíam rodando pelas ruas ali aqui do centro, né? Subia a Conde e pegava a avenida, ia até lá em cima e voltava. E voltava. É, Pegava a Avenida São Carlos lá em cima, depois voltava e descia. isso, E imagino que a cidade parava. parava. Ficava todo mundo olhando, Era, falando, muito, o que que era será isso? muito bonito, nossa. E acontecia bastante isso, É. né? Todo ano tinha. Todo ano. Todo ano no aniversário da igreja tinha. E no Congresso da Mocidade também. Esse tempo todo, agora já pra gente até encerrar, conta assim pra gente, a senhora como uma das pioneiras aqui, né? Que tá há um bom tempo aqui na nossa igreja, que se casou jovem, né? A senhora se casou, quantos anos a senhora tinha? 20, 20 anos. A senhora se casou com 20 anos. A senhora teve quantos filhos? 4. 4 filhos. Casada com o pastor Marcondes, né? É. Trabalhando na obra e sempre para cima e para baixo, visitando igreja, acompanhando, resolvendo o problema de igreja que a gente sabe como é que é. Que conselho a senhora daria para essas meninas, né? Essas jovens, ou até para os jovens homens também? Que conselho a senhora daria, até olhando como o pastor Marcondes como exemplo? Que conselho a senhora daria? Eu acho que cada um deveria fazer sua parte. Ser fiel, ficar firme nos caminhos do Senhor e não olhar para a direita nem para a esquerda, né? Ficar firme nos caminhos do Senhor. E obedecer, né? A obediência é tudo. Sim, sim. Tanto para as mulheres como para os homens, né? Sim, sim. As mulheres que sejam boas donas de casa, boas esposas de obreiro, né? Para poder ajudar o obreiro. Porque quem faz o bom obreiro é boa esposa, né? Sim, sim. Isso é muito importante, né? Assim, tá do lado, ajudar, acompanhar, né? A gente sabe que existem casos que a mulher tem mais um chamado do que o homem, e aí o homem ajuda a mulher, mas sempre entender a posição como casal, né? De um estar ajudando o outro sempre, né? Meu esposo, quando chegava em casa do serviço, ele trabalhava na Tecance, né? Sei. E eu deixava já tudo arrumadinho, tudo no jeito. Fazia a janta, deixava tudo prontinho. Aí nós íamos para a igreja. A gente morava lá na Boa Vista, a gente vinha a pé. Descia a rua da Lápis e vinha a pé Sei. para a igreja. Chegava na igreja, chegava sempre antes do culto, porque ele detestava chegar atrasado. Aí vinha a gente na frente, as crianças atrás, tudo acompanhando. Terminava o culto, a gente voltava, chegava em casa, aí que a gente ia jantar. E como é que foi aqui, assim, o pastor Ismael aqui na igreja, a vinda dele?
Foi boa a vinda dele. Ele é ele é o pastor que está há mais tempo aqui na igreja, né? Foi bom ele ter vindo para cá. Ele deu muito ânimo para a turma, a igreja que cresceu bastante, né? E o pastor Ismael tem muita importância aqui na igreja, até mesmo do estabelecimento, né? Até então vinham alguns pastores e alguns ficavam 2 anos, tinha algum problema, alguém saía. E ele foi o que veio e ficou por mais tempo. E tem sido um exemplo para todos, né? Ele foi muito bom com meu esposo, ele nos ajudou muito. Quando meu esposo ficou doente, quando ele chegou aqui, meu esposo tinha chegado recente de Ribeirão Preto. Sim. Que ele teve aquela doença Guillain-Barré, né? Sim. Ficou internado 1 mês e 4 dias nas clínicas. Aí fazia pouco tempo que ele tinha saído do hospital. Aí ele chegou aqui, o Samuel pegou e recomendou para ele para cuidar bem do meu esposo, né? Sim, sim. Que ele tinha passado por enfermidade. Aí logo ele melhorou, foi tudo bem. Aí nós fizemos bodas de ouro, né? Depois de 3 meses que ele estava aqui. Fizemos as bodas de ouro, que era a paixão dele fazer. Sim, sim. E aí foi depois de uns anos, ele começou a sentir dor, né, na coluna, né? Sei. E vai daqui, vai dali. Aí o pastor deu muita força para ele. O pastor arrumou um médico, né? E levou ele. E o médico operou ele, a igreja ajudou. Aí fez a cirurgia. Aí ele ficou bom, nunca reclamou da coluna mais. Sim. Então, até agora que ele ficou doente, né? O pastor sempre deu assistência para ele. Sim. Desde 2007, o pastor Marcondes, ele era o pastor vice-presidente de honra da Madureira aqui em São Carlos, né? Pelos serviços prestados, por tudo que ele fez e passou, enfrentou muita coisa aqui, né? E boas, né? E às vezes os problemas que acontecem na igreja, a gente sabe que todo lugar tem, mas o pastor Ismael e o pastor Marcondes são exemplos aqui para todos, né? Gente, é isso. Nós vamos encerrar então por agora o nosso episódio contando um pouquinho a história da igreja com a nossa convidada aqui, missionária Laurici. Missionária, muito obrigado, que Deus abençoe. Obrigado mesmo por esse papo, viu? Deus abençoe você também. Me lembro com saudade às vezes, meu coração chora, vai chegando a